Infelizmente, a nossa sociedade promove hoje o sexo sem nenhuma responsabilidade ou compromisso. Depois ficam aterrorizados com as desgraças que acontecem entre a população, com milhares de meninas grávidas, estupros, separações, adultérios, prostituições e outras coisas mais. Vejam, por exemplo, a campanha de prevenção à AIDS. De forma ridícula e irresponsável, deixam muito claro para os nossos jovens que eles devem praticar sexo à vontade, desde que não se esqueçam de usar a camisinha. Eu me lembro que eu era ainda um adolescente e trabalhava como contínuo em um grande banco. Não sei se você sabe o que é a função de contínuo, mas seria o mesmo que um office boy. A diferença, teoricamente falando, é que o contínuo faz serviços internos e o office boy serviços externos. Um certo dia a secretária do diretor me chamou para fazer um serviço para ela. Ao entrar em sua sala, ela estava conversando com uma amiga sobre as suas filhas. Não se importaram com a minha chegada e continuaram conversando. Foi então que uma delas disse mais ou menos assim: estou muito preocupada com a minha filha, tenho medo que ela comece a namorar e venha a ter relações sexuais com o namorado. Você sabe, a gente é sempre mãe e elas sempre são as nossas crianças. Foi então que a outra disse: pois eu não estou nem aí. Quando minha filha vai sair, eu digo logo: filha, está levando camisinha? Se divirta bastante, faça muito sexo, mas por favor não me apareça aqui grávida. Quando eu ouvi aquilo, eu fiquei estarrecido. Eu, na verdade, não acreditava que eu estava escutando aquilo, pois na minha concepção, apesar de tenra idade, uma mãe que ama de fato a sua filha jamais diria uma coisa daquela. Mas é exatamente isso que a nossa sociedade está dizendo para os nossos jovens. Pratique sexo à vontade, aproveite enquanto são solteiros, façam tudo o que der vontade. Existe algo que o sábio pregador disse que todos os jovens devem saber. Aliás, seria bom que mandasse fazer um quadro com este versículo e afixasse no guarda-roupa, ou quem sabe no seu espelho. Eclesiastes 11:9. Alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreia-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem o teu coração e agradam os teus olhos. Sabe, porém, que de todas estas coisas Deus te pedirá contas. O caso é sério. Como bem disse um certo escritor, será que não temos algo melhor para oferecer aos nossos jovens? A moral e a ética exigem ensinar aos jovens o autocontrole de suas paixões, vencer a AIDS pela castidade e não pelo uso vergonhoso da camisinha que incentiva ainda mais a imoralidade. Por isso afirmamos, é perfeitamente possível que os jovens cristãos se abstenham dos prazeres sexuais até o casamento. Não estou dizendo que isso é fácil, pois, como diz a expressão popular, eu já vivi isso na pele, haja vista que nasci num berço evangélico e me casei virgem. Digo isto sem nenhum constrangimento. Quando olhamos para o nosso manual de sobrevivência, a Bíblia Sagrada, vemos que Deus condena as práticas sexuais ilícitas. 1 Tessalonicenses 4:3, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Deus não é injusto para pedir que não façamos algo que seja impossível. No Velho Testamento temos como exemplo a vida de José. Ele era um jovem puro e casto. Observe algumas atitudes dele quando foi tentado a pecar contra Deus para deixar sua pureza e castidade de lado. Você pode acompanhar isso em Gênesis 39, a partir do verso 7. A mulher de Potifar, seu senhor, seu patrão, pôs os olhos nele. Ele fez um pedido: deita-te comigo. José, porém, recusou-se e disse à mulher: eis que meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou na minha mão tudo o que tem.
Ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Extraímos da resposta de José algumas lições importantíssimas. Primeiro, o reconhecimento e a gratidão. Devemos reconhecer aquilo que Deus fez por nós, mas também as pessoas que Ele usou para nos abençoar. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 4. Sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 5,18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Repito, é preciso que sejamos agradecidos a Deus pelos benefícios alcançados, mas também as pessoas que Ele colocou em nosso caminho para nos favorecer. De vez em quando ouço o meu pastor presidente dizer: a ingratidão é uma das piores qualidades do ser humano. Realmente, a ingratidão é algo terrível. A segunda lição que José nos dá é o temor a Deus. Mesmo diante da resposta de José, a mulher de seu senhor, ela não desistiu, mas o assediava todos os dias. Gênesis 39:10. E José não lhe dava ouvidos para se deitar com ela. Foi então que esta mulher esperou certo dia, quando ninguém da casa estava ali, a não ser José, e investiu contra ele, agarrando-o pelas vestes e dizendo: deita-te comigo. A atitude de José diante dessa situação parece ridícula para todos os que não servem a Deus. Porém, o que ele fez é o que todos nós devemos fazer: fugir do pecado. Quando José percebeu que não daria para medir forças com aquela mulher, deixou suas vestes nas mãos dela e fugiu. Muitos séculos depois, o apóstolo Paulo dá um conselho que nos faz lembrar de José: abstei-vos de toda aparência do mal, ou como diz a Bíblia na linguagem de hoje, e evitem todo tipo de mal. 1 Tessalonicenses 5:22. Não precisa ser o mal propriamente falando, mas bastou aparentar o mal, fuja. Hoje existe uma apelação generalizada para que os jovens pratiquem sexo antes do casamento. Se olharmos para um outdoor, lá está o convite para o pecado. Se vamos até uma banca de revista, o pecado está por quase todos os periódicos. Na televisão, aberração total. Na internet, piorou. O que fazer? Fuja de tudo aquilo que te faz pecar contra Deus. Fica um conselho para todos os jovens: não tente medir forças com o pecado. Você, eu, nós não podemos vencê-lo. Se tiver a aparência do mal, fuja. Aqui é a única situação que você pode correr e não será tido como covarde. Pelo contrário, será um vencedor. O que José ganhou propondo ter uma vida pura e casta? Alguém responderia: foi caluniado, envergonhado, difamado e preso. Isso é verdade. Mas não para por aí, porque tudo isso fazia parte do plano que Deus tinha para a vida de José. Vemos em José um jovem que foi odiado por seus irmãos, vendido por eles como escravo, e conforme acabamos de citar, foi caluniado, envergonhado, difamado e preso. Mas o Deus a quem ele servia tornou-o o segundo homem mais poderoso do Egito. Talvez algum jovem possa perguntar: e eu, o que ganho santificando minha vida ao Senhor? Eu te afirmo, a bênção de Deus te acompanhará por onde você for. Onde colocares as tuas mãos, o Senhor prosperará. Como ele foi com José, ele também será contigo. Segundo o mundo em que vivemos, José seria esperto ou inteligente se atendesse ao pedido da mulher de Potifar, deitando-se com ela. Mas ele nos ensina que os que servem a Deus não têm nada a ver com o mundo.
Nosso alvo é agradar a Deus e não o mundo. Provérbios 9:10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo, a prudência. Quando propomos ter uma vida pura e casta, estamos nos santificando e, consequentemente, fazendo a vontade de Deus. Se isso choca alguém, é porque este alguém não sabe o que é agradar a Deus. Como pastor, frequentemente ouço jovens que abriram mão da castidade porque queriam dar uma prova de amor para o namorado ou a namorada. Normalmente, eles argumentam o seguinte: ele falou que se eu o amasse de verdade, que provasse isso se entregando a ele. Se um namorado disser isso para a sua namorada, está deixando muito claro que ele não a ama de verdade, pois se a amasse, jamais faria esse indecente pedido. Moça de Deus, foge desse filisteu antes que ele acabe com sua vida espiritual. Do mesmo modo, a moça que disser isso para o seu namorado estará provando que não o ama. Aliás, hoje tem muitas jovens com o espírito da mulher de Potifar, seduzindo os rapazes a pecarem contra o próprio corpo e contra Deus. Moço de Deus, aí vai o mesmo conselho: foge dessas filisteias antes que elas te deixem cego ou mesmo morto espiritualmente. Se por um lado nós temos José como exemplo de um jovem puro e casto, por outro lado nós temos Sansão, que abriu mão da castidade pelos prazeres deste mundo. As consequências você já sabe. Ele perdeu a presença de Deus, foi subjugado, cegado e serviu de espetáculo para os filisteus, restando-lhe apenas a morte.